Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunimo-nos mais uma vez no dia do Senhor, para escutar a sua palavra, para nos alimentarmos do pão da vida, neste mês que ainda é o mês dedicado às missões, que devemos trazer no coração como consequência natural do nosso batismo, isto é, anunciar aquele que marca a nossa vida, que é Jesus Cristo Salvador. Normalmente recordamos as missões como ir a terras distantes, mas cada um de nós tem que ser missionário, na sua casa, no seu trabalho, no meio social em que participa, em todos os lugares. Temos que ser anunciadores do maravilhoso tesouro que é ter Jesus Cristo na nossa vida. Ao iniciarmos esta celebração, saudava de modo particular aqueles que nos acompanham pela RTP, para que, acolhendo através dos meios de comunicação social a palavra de Deus, possam também viver de alguma forma o domingo, participando assim da comunhão com todos os cristãos. Para celebrarmos, então, dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. À direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Livro de Jeremias. Eis o que diz o Senhor: soltai brados de alegria por causa de Jacó, enaltecei a primeira das nações. Fazei ouvir os vossos louvores e proclamai: o Senhor salvou o seu povo, o resto de Israel. Vou trazê-los das terras do norte e reuni-los dos confins do mundo. Entre eles vêm o cego e o coxo, a mulher que vai ser mãe e a que já deu à luz. É uma grande multidão que regressa. Eles partiram com lágrimas nos olhos e eu vou trazê-los no meio de consolações. Levá-los-ei às águas correntes, por caminho plano em que não tropecem. Porque eu sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor.
dos cativos, como as torrentes do deserto, os que semeiam em lágrimas recolhem com alegria. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo, em favor do seu povo. Ainda vão a chorar, levando as sementes, à volta vêm a cantar, trazendo os molhos de espigas. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo, em favor do seu Leitura da Epístola aos Hebreus. Todo o sumo sacerdote, escolhido de entre os homens, é constituído em favor dos homens, nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele pode ser compreensivo para com os ignorantes e os transviados, porque também ele está revestido de fraqueza. E por isso deve oferecer sacrifícios pelos próprios pecados e pelos do seu povo. Ninguém atribui a si próprio esta honra, senão quem foi chamado por Deus como Arão. Assim também, não foi Cristo que se tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Deu-lhe àquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como disse ainda noutro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó, com os discípulos e uma grande multidão, estava um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Muitos repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de David, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e disseram-lhe: Coragem, levanta-te, que ele está a chamar-te. O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? O cego respondeu-lhe: Mestre, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, a pergunta impressionante de Jesus, que queres que eu te faça, encontra uma resposta à altura do Mestre. Mestre, que eu veja. Enquanto que na semana passada a resposta foi da ambição pessoal dos discípulos, hoje escutamos uma resposta humilde e simples do cego Bartimeu. Mestre, que eu veja. Nestes últimos domingos temos contemplado as diferentes maneiras de nos aproximarmos de Jesus e também a sua resposta concreta, dependendo da atitude da pessoa que se aproxima. Confrontado com a raiva e a inveja dos fariseus, Jesus responde de forma contundente, mas com sensatez. Diante da bondade do homem rico, responde com ternura, revestida de exigência. Diante da ignorância dos seus discípulos, Jesus responde com compreensão e bondade. Como é que nós nos aproximamos de Jesus? Como é que eu me aproximo em cada domingo da Eucaristia, em que Jesus se faz alimento para a minha vida na palavra e no pão? Realmente venho procurar Jesus ou procuro os meus próprios interesses? É um bom momento para nos darmos conta, nestes domingos, que da forma como nos aproximamos de Jesus, que essa forma não é indiferente. Hoje encontramos o melhor exemplo para nos aproximarmos de Jesus e que utilizamos em cada celebração da missa. É o perdão. Tem compaixão de mim. Foi isso que fizemos no início da celebração.
Filho de Davi, tem piedade de mim. Como o médico que não veio curar os que estão de saúde, assim Jesus, o Filho de Davi, o Filho de Deus, veio para encontrar-se com os que humildemente confessam que necessitam de Deus, os que se reconhecem débeis e pecadores. Jesus nunca rejeitou um pedido feito com humildade, como Bartimeu fez, e também numa atitude de fé. Neste caminho de humildade estamos todos, dos maiores aos mais pequenos. Desde logo os sacerdotes, nós também necessitamos de compreender que precisamos de perdão e misericórdia do Senhor. Hoje a leitura da carta aos Hebreus dizia-nos com muita intensidade: deve oferecer sacrifícios pelos próprios pecados e pelos do seu povo. Certamente nós, os presbíteros, somos os primeiros que temos de pedir a misericórdia de Deus pelo grande presente que nos fez da vocação sacerdotal ao serviço do sacerdócio comum de todos os batizados. Um grande presente dado por Deus pede a nossa maior responsabilidade e humildade. Nesta história do cego Bartimeu, contemplamos a cena em que Jesus passa por Jericó, a caminho de Jerusalém. E Bartimeu está sentado na beira do caminho. Não pode mover-se. A falta de visão o paralisa. A única coisa que pode pedir às pessoas é uma esmola. Escuta Jesus a passar e não se conforma com as moedas que lhe dão. Pede a Jesus que lhe devolva a vista. Só os simples estão atentos às vezes que Deus se lhes manifesta. Também na nossa vida passa Deus, com mais frequência do que imaginamos. Porém, com as nossas correrias e o ruído que fazemos, somos incapazes de o reconhecer. Só quando, passado algum tempo, olhamos retrospectivamente para o nosso passado, somos capazes de nos darmos conta desta grande verdade. O cego Bartimeu, que se dá conta que Jesus passa, roga-lhe que tenha piedade dele, porque a oração é a voz da fé, da confiança. Não se cansa de insistir, não tem medo e, se necessário, grita mais forte, apesar de alguns o quererem silenciar. Quando finalmente Jesus o chama, deixa tudo e, cheio de alegria, caminha até Jesus como se já visse. Finalmente o cego pede a Jesus para poder ver. Também esta tem que ser a nossa oração. Senhor, que eu possa ver. Quando o cego Bartimeu recobra a visão, não duvida em seguir Jesus pelo caminho, o de Jesus para Jerusalém, o da entrega por amor e para salvar a humanidade. No Evangelho, o facto de seguir Jesus significa ser seu discípulo. Quem recebeu de Jesus a graça da luz da fé, como sinal de amor e gratuidade, vê-se empurrado ao seguimento de Cristo, com fidelidade e sem condições. Nós também estamos chamados a evangelizar, curando, ajudando a abrir os olhos, aproximando as pessoas de Jesus. Coragem, levanta-te, que Ele está a chamar-te, não como aquela massa de gente que quer fazer calar, mas como verdadeiros discípulos e seguidores de Jesus. Capazes de aproximar os outros de Deus com as nossas palavras de ânimo e com a nossa atitude atenta às necessidades do mundo e à vontade de Deus. Que esta nossa celebração de hoje alimente a nossa fé e ajude-nos a ser testemunhas e discípulos seus, seguindo unicamente a Ele, Jesus Cristo, Salvador.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, sobre a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no céu da Igreja e ressurreição de Roma. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo vai vir a sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos, Jesus que deu a vista a um cego, também dá nova luz às nossas vidas. Iluminados pela sua palavra salvadora, supliquemos ao Pai. Pelos fiéis de todas as paróquias da nossa Diocese, para que não impeçam os cegos de chegar a Jesus, mas sejam eles próprios a conduzi-los até Ele, oremos ao Senhor. Pelos que exercem o ministério sacerdotal, para que nenhuma fraqueza humana os desanime e sejam sempre compreensivos como Cristo, oremos ao Senhor. Pelo povo de Israel e pelos seus chefes, para que recordem as palavras dos profetas e não esqueçam as promessas da Escritura, oremos ao Senhor. Pelos órfãos, os abandonados e os cativos, e por aqueles que já perderam toda a esperança, para que Deus se lhes revele em plenitude, oremos ao Senhor. Pelos frutos da Assembleia Sinodal, que hoje se concluiu, para que os cristãos olhem com maior cuidado para a família e as realidades novas que a envolvem, oremos ao Senhor. Pelos que refletem a exortação, a alegria do Evangelho, para que se deixem conduzir no caminho sinodal, pela ação do Espírito, oremos ao Senhor. Pelos fiéis desta Assembleia e de todas as outras, para que, no meio das angústias, clamem com fé. Jesus, Filho de Davi, tende piedade. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que nos amais como a menina dos olhos, fazei regressar à pátria os refugiados e cativos
e dai colheitas abundantes aos que semeiam com lágrimas. Por Cristo, Senhor nosso. Oremos. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome. Por Cristo, Senhor nosso. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana, com o poder da vossa divindade. Da nossa condição mortal, tiraste o remédio para vencer a morte, e da nossa ruína, abriste o caminho da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença,
proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice, o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
porque nos chamamos e somos filhos muito amados de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Mas esteja contigo. Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Fazei, Senhor, que os vossos sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos partir, levemos no coração este profundo desejo de ver. Senhor, que eu veja com os olhos de Deus, para transformar o mundo e o tornar mais, cada vez mais, um mundo marcado por Deus. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. A paz de Deus, que excede toda a inteligência, guarde os vossos corações e o vosso espírito no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.